Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta sessão dedicada à bondade e à esperança. Hoje vamos aqui filosofar um pouco sobre o que é a bondade e talvez mais do que um sentimento, a bondade seja um estado interno. Um estado interno que está para além da dualidade do bem e do mal e que se manifesta através de uma prática virtuosa. Vamos então entrar um pouco mais profundamente no que será isto da prática virtuosa da bondade. Vamos imaginar uma árvore, vamos imaginar uma semente e vamos imaginar que a bondade funciona como uma semente dentro de nós. Qualquer semente de árvore terá de ser alimentada, regada, para depois poder dar os seus frutos. E assim é a bondade. A bondade começa por nascer num primeiro pensamento. Está associada à vontade da sua prática. Há uma consciência de que a bondade é necessária. Bondade gera bondade. Tal como sabemos que o oposto também gera o seu oposto, certo? Então, quando nós começamos por ter este primeiro pensamento, surge logo um estado interno de paz, de equilíbrio, e a bondade irá manifestar-se numa ação. Os saberes antigos dizem-nos, por exemplo, no Hermetismo, dizem-nos: semeia um pensamento e colherás um ato. Semeia um ato e colherás um hábito. Semeia um hábito e colherás um caráter. Semeia um caráter e colherás um destino. E realmente, se nós observarmos bem, o que nos diz é que tudo começa, manifesta-se ali com um pensamento e com um sentimento. António Damasio diz-nos que o que nos faz agir, na verdade, são os sentimentos. Agora, os sentimentos estão intimamente ligados aos pensamentos. E, portanto, assim que brota este primeiro pensamento, sentimento, certo? Existe um ato que o reflete. Uma ação que o reflete. E essa ação, essa repetição da ação torna-se um hábito. E esse hábito torna-se um caráter, o nosso próprio caráter. E esse caráter torna-se, claro está, um destino. O destino, uma vida entre o seu nascimento e a sua morte. E isto é muito interessante, porque este saber hermético diz-nos que, de facto, a chave é a prática, é a repetição. E nós sabemos mesmo dentro dos conceitos da neuroplasticidade que a repetição pode criar mudanças estruturais no cérebro. Se nós repetirmos todos os dias o ato da bondade, nós estamos a reestruturar o nosso cérebro para que a bondade passe a pertencer ao nosso dia a dia. E isto é fantástico, saberes tão antigos dizerem que a repetição produz memória. E essa mesma memória vai fazer a criação desse estado interno da bondade dentro de nós. Que no fundo é aquilo que nós queremos atingir. Nós queremos atingir todos um estado de a árvore que dá os seus frutos. Essa semente, essa pequena semente que está dentro de todos nós, a bondade, vai sendo regada, alimentada, e nós sabemos como é que é uma árvore. Uma árvore é a generosidade. A generosidade ali, num ser vivo, quando observamos que nos dá oxigênio, que nos dá sombra, que nos dá flores com perfumes e frutos. Dá-nos vida, dá-nos alimento, dá-nos proteção, dá-nos também madeira, certo? Então, a árvore em si só tem um processo de evolução e, simultaneamente, de generosidade. E diz também, os antigos dizem que nós somos como árvores, não é? Os seres humanos são como árvores, também temos raízes e também no nosso desenvolvimento deixamos os nossos frutos, as nossas obras. Então, sim, elas deverão estar impregnadas deste estado que ultrapassa o bem e o mal, que ultrapassa a dualidade da vivência e da circunstância e dos ambientes. E a bondade tem esta consciência. A bondade tem esta consciência, esta visão, este rasgo de nós olharmos e percebermos que vivemos numa sociedade, num determinado século, com determinadas circunstâncias, e ao olharmos
para essas circunstâncias com a visão da bondade, iremos sim querer encarnar a transformação que queremos ver no mundo. E a transformação que queremos ver no mundo é este equilíbrio, esta harmonia geradas pela bondade, esta justiça, esta verdade geradas pela bondade. É curioso porque eu há pouco falei-vos daquele princípio hermético antigo relacionado com o caráter, ser destino, e os antigos falavam da ética, os antigos gregos falavam da ética, e o termo ética deriva de ethos, e um dos significados da palavra ethos é precisamente caráter. Ética é uma conduta de comportamento que visa o bem da comunidade. E a bondade, portanto, está aqui, claro, associada a toda a conduta ética. Procurar o bem. E para isso é preciso, lá está, termos a consciência de nós próprios, dos nossos limites, dos nossos talentos, das nossas capacidades, daquilo que temos de aprender. Somos eternos aprendizes, sempre. E também a consciência do outro e desta relação, dos próprios limites, e essa é que é a fase delicada, não é? É quase como sermos trapezistas nesse equilíbrio, certo? Mas para que esse equilíbrio fique harmonioso e em paz, então recorremos a esta visão da bondade. Recorremos à aplicação do ato da bondade. E agora aqui, o ato da bondade tem muito que se lhe diga. Porque, naturalmente, como a semente que depois se transforma numa bela árvore, também nós teremos de escalonar ou escalar de grau em grau. O termo de grau é mesmo isso, é grau em grau. Quando nós subimos uma escadaria, a palavra degrau é porque é de grau. Portanto, há uma graduação na própria evolução para a bondade. E essa graduação que é interna manifesta-se, claro, externamente. E cada vez que nós colocamos um ato bondoso em prática, estamos automaticamente a desenvolver a bondade de uma forma espontânea dentro de nós. Imaginem um pão e o fermento. Certo? Nós fazemos uma primeira prática virtuosa, bondosa, que será o pão, a começar a ir ao forno, e o próprio fermento age por si próprio. Portanto, o próprio sentimento da bondade irá agir sobre nós e irá nos transformar. Portanto, sempre que nos damos a alguém, porque o ato de dar a alguém, ou dar o nosso tempo a alguém, e tempo é vida, é o maior ato de bondade de todos, nós estamos a criar a nossa fermentação individual, por assim dizer, como o fenómeno do pão, certo? É um processo quase autónomo. E o António Damasio fala tão bem quando nos diz que o ser humano age através do sentimento. É o sentimento que impele a ação. Claro que sabemos, lá está o sentimento e os pensamentos, tudo está interligado, tudo se influencia. Então, quando nós estamos a dar uma parte de nós, será de grau em grau. E teremos de aprender a escolher. A escolher. E lá está, vem a tal visão, a consciência da circunstância e do ambiente que nos rodeia. E nesse sentido não podemos viver aliados. Não nos pode ser indiferente a evolução da humanidade. Não ao nível presente, nem ao nível futuro. E daí vem a esperança. Quando nós estamos a praticar a bondade, estamos a praticar a esperança também para as gerações futuras. Então a bondade requer esta visão, este discernimento do que será fundamental apoiar. Quais são os pontos em que é necessário equilibrar. E sabemos que vivemos num ambiente mundial onde existem muitos desequilíbrios. Então é realmente apontar a nossa visão, o nosso raio de luz, a nossa chama interna, o nosso fogo da vontade e apontá-lo precisamente, ora bem,
Se calhar alguns de vocês irão sentir-se mais em comunhão com os desequilíbrios que acontecem com a fome, com a desproteção que existe com imensas crianças devido às circunstâncias da guerra, por exemplo, os animais, a própria natureza. E sempre que nós afinamos a nossa lente, a nossa mente é uma lente magnífica. Sempre que afinamos a nossa lente mental e colocamos todo o nosso coração lá, a própria vida dá-nos a resposta, dá-nos a imagem e o caminho para onde devemos apontar a nossa bondade. Como uma seta. Nós, como uma seta, lançamos o nosso arco em direção ao objetivo e não o perdemos de vista. A bondade tem isto, tem o não perder de vista o objetivo. E o nosso objetivo, claro, é então ajudar a equilibrar a paz, a conseguir a paz. Uma paz que é conseguida precisamente porque nós conseguimos despertar no outro um sorriso. E não só. O ato da bondade começa logo na forma como nos dirigimos a alguém, como abordamos o outro. Nunca sabemos qual é a circunstância individual em que cada um está. E nesse sentido, um sorriso, uma palavra gentil, poderá, de facto, ajudar profundamente aquela pessoa com quem nos estamos a cruzar. Portanto, a bondade começa no discurso também. O discurso que temos para o outro. E também o pensamento que temos acerca do outro. Os antigos dizem-nos que devemos sempre procurar ver o bem no outro. Mesmo que a circunstância seja adversa, procurar ver o bem no outro e procurar elevá-lo para o seu próprio estado de bondade. E nesse sentido, numa sociedade onde muitas vezes acontece a maldicência, nem sempre é muito fácil. Mas há truques. Há truques. Quando vemos que o foco não está na bondade, então alteramos a conversa para que ele possa focar-se na bondade e na utilidade. A bondade tem algo de serviço e de utilidade para o mundo. E é muito prática nesse sentido. É por isso que é prática virtuosa, a prática virtuosa da repetição. Nós começamos por escolher, claro. É um processo evolutivo de grau em grau. Escolhemos quais são as pessoas que queremos, por exemplo, ajudar. E podem ser logo as da nossa própria casa. A bondade começa na nossa casa. E vai crescendo, vai crescendo. E se cada um de nós procurar alimentar essa semente para nos tornarmos árvores de bondade, se cada um de nós fizer isso, começará a existir uma espécie de rede. Estamos sempre todos ligados, não é? Uma espécie de rede. Poderá ser, imaginem como esta mão, estão a ver, nós estamos assim todos separados, os dedos, cada um de nós é um dedo separado, não é? Mas cada um de nós praticar a bondade, nós começamos a ver esta parte da mão também, que é a bondade, a influenciar. E na verdade não estamos separados todos, estamos todos em comunhão. E é assim a própria homeostasia do planeta, não é? O equilíbrio do próprio planeta. E então é isso que devemos procurar, é implementar esse ato, essa prática diária. Podemos começar por fazê-lo através da vontade, dos nossos pensamentos, por recriar esse estado de bondade interna. E aqui há 2 exercícios fantásticos que costumo trabalhá-los muito na inteligência emocional. Inteligência emocional ou consciência emocional, que é uma palavra bem mais interessante, porque a razão e o coração devem estar em equilíbrio. 2 pilares que funcionam em equilíbrio, certo? A razão aqui enquanto vontade, não é? E já Kant no seu imperativo categórico nos dizia isso, não é? A vontade para a prática do bem. E estava-vos a dizer então que quando nós estamos com a razão e o coração em equilíbrio,
Começamos por escolher logo de manhã, esse é um dos exercícios, logo de manhã, que se chama projeção diurna. A projeção diurna. Quando acordamos de manhã, no nosso dia-a-dia, e reparem, tempo é vida. E o que nos acontece é que nós andamos sempre muito atarefados porque temos imensas coisas do trabalho programadas para fazer. Mas procurem tirar aqueles primeiros 2 minutos em que o despertador toca e procurem de repente deixar o olhar abrir e ainda não sintonizarem a mente no que vai ser o dia. E procurem sintonizá-la em 3 atos de bondade que queiram aplicar. E pode começar logo pela bondade em casa. Ser mais bondoso nas palavras, aquilo que vocês entenderem que é o mais adequado para o processo de cada um. Depois poderá ser um ato de bondade no trabalho e depois no meio social. Certo? No meio social, na deslocação para o trabalho ou na ida a um café, um ato de bondade. E comecem a projetar todas as manhãs. E ao final do dia, à noite, antes de se deitarem, e aqui sugiro também 5 minutos antes, porque a tendência é para nós adormecermos, 5 minutos antes, tirem o tempo necessário para rever aquilo que vocês projetaram, esses 3 atos de bondade, como é que os praticaram. E até podem ir mais longe, revisitar o vosso dia inteiro, mas de trás para a frente, desde o último instante, antes de se deitarem, até ao primeiro instante da manhã. E comecem por revisitar onde é que esteve a bondade nos vossos atos diários, até de manhã. É muito interessante. Agora, este exercício é muito curioso. Ele, de facto, ajuda-nos, e já os antigos, como Solon, o grande estadista grego, usava este e outros. Digamos que os adeptos dos ministérios gregos, egípcios, usavam muito estas práticas. Este exercício vai-vos acontecer certamente, como se costuma dizer, a nossa mente é macaca, ela salta de galho em galho. Então o que vai acontecer é quando, assim que vocês pensarem, antes de se deitarem, imaginem, estiveram a jantar e houve uma prática de bondade em casa, certo? Automaticamente o nosso cérebro vai associar a outro momento qualquer parecido e vocês saem do dia e vão para outro instante qualquer, em que poderão também associar um ato de bondade. Então tragam aí o foco da vossa mente novamente. Chama-se este estado de meta-atenção. Portanto, vocês estavam a tomar atenção ao vosso ato de bondade e voltam a colocá-lo no vosso dia-a-dia. E vão começando a ganhar consciência. Tentem sempre voltar ao ponto onde estavam, até ao primeiro momento do dia. Vocês vão ganhar consciência não só de todo o vosso comportamento diário a um nível mais profundo, como também vão ter um domínio maior. É uma consequência imediata. Um domínio, um autodomínio maior. Domínio das vossas próprias emoções, dos vossos próprios pensamentos. E então aí conseguem afinar mesmo o vosso coração para escolherem serem ainda mais praticantes da bondade, da prática virtuosa. E é pela repetição. É sempre pela repetição. A repetição cria o hábito, e o hábito cria o caráter, e o caráter cria o destino. É assim que nós aprendemos. É a nossa estrutura. É pela repetição. Até, dizia a pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Até ficar entranhado. Até ficar completamente entranhado na nossa natureza. Nada fica completamente entranhado até que haja a sua repetição. Mas uma repetição não automática. Uma repetição sempre consciente. E consciente da sua própria humildade. Porque isto é muito importante. Quando nós damos, não esperamos nada em troca. É o dar genuíno, é o dar com verdade. Porque sabemos que aquela dádiva funciona por ela própria. E o nosso objetivo é essa mesma dádiva.
Agora, não esperamos ser retribuídos por ela. Nunca é esse o objetivo da bondade. O objetivo da bondade é ela dar-se a si própria. É esse. Agora, consequentemente, claro, ela vai sendo alimentada, mas não na vaidade. Até porque quem pratica a bondade sente sempre que poderia ainda fazer mais. E mais. E é por isso que vai de grau em grau. Começa por ser uma coisa pequenina, uma coisa pontual e começa a fermentar, como o pão. Certo? E dessa bondade resulta uma consciência de um todo, de todos nos influenciarmos uns aos outros e de todos termos de ser ativos para trazer a esperança para as próximas gerações. Porque praticar a bondade é ter esperança na humanidade. E esta esperança confere-nos o dom da imortalidade também, não é? É a nossa passagem que vai para os nossos filhos, os nossos netos, certo? É como se a linhagem da humanidade é imortal nesse sentido, não é? A passagem de gerações a gerações a gerações. E a bondade está na proteção que praticamos para essas gerações também. Para o presente e para o futuro. Claro que está. E daí ser muito importante também observarmos o passado. Porque está praticamente tudo. O ser humano está sempre a repetir ciclos. Quanto mais nós observarmos o passado, mais conseguiremos praticar a bondade no presente e no futuro. Sim? São Francisco de Assis dizia: um único raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Então sejamos como este raio de sol luminoso. Sejamos então, até Akhenaton, o antigo egípcio, falava muito disso, não é? O faraó, mas como o sol do meio-dia. O sol do meio-dia é aquele que não tem sombra, não é? Ilumina tanto que não tem sombra. E a bondade está muito próximo disto. A bondade é o sol na sua dádiva máxima, que retira todas as sombras, que retira tudo o que é obscuro e pesado. Então, quando praticamos a bondade, estamos a funcionar como este raio de sol luminoso, não é? E de grau em grau, para podermos atingir o estado de o sol do meio-dia, no seu expoente da generosidade, da dádiva e da luz. E daí ter o seu brilho pessoal, mas não é a vaidade, certo? Não é a recompensa da bondade, não é isso. É um estado como o nosso Sol, não é? O hidrogênio, a transformação do hidrogênio em hélio, ou do hélio em hidrogênio, agora estou confusa, acho que é do hidrogênio em hélio, certo? É uma combustão permanente de dádiva, de luz. E todos os nossos planetas se alimentam. Todo o planeta Terra, não é? O planeta Terra, tudo o que existe no nosso planeta, existe porque existe a luz solar. E então, se nós queremos sustentar a vida, o equilíbrio e a paz, sejamos então como este raio de sol luminoso. E também nos diz que comece por fazer o que é necessário, diz-nos São Francisco de Assis, comece por fazer o que é necessário, depois o que é possível e de repente estará a fazer o impossível. E aqui está o tal fermento, o tal degrau em degrau que vos estava a falar. Agora vou-vos ler aqui um poema de Mahatma Gandhi. À descoberta do amor. Ensaia um sorriso e oferece-o a quem não teve nenhum. Agarra um raio de sol e desprende-o onde houver noite. Descobre uma nascente e nela limpa quem vive na lama. Toma uma lágrima e pousa em quem nunca chorou.
ganha coragem e dá a quem não sabe lutar. Inventa a vida e conta a quem nada compreende. Enche-te de esperança e vive a sua luz. Enriquece-te de bondade e oferece-a a quem não sabe dar. Vive com amor e falo conhecer ao mundo. Este poema lindíssimo de Mahatma Gandhi diz-nos praticamente tudo. E para finalizar, uma frase de Lao Tse: a bondade em palavras cria confiança. A bondade em pensamento cria profundidade. A bondade em dádiva cria amor. E eu acho que isto resume tudo aquilo que nós estivemos aqui a falar. A bondade, este estado que ultrapassa a própria dualidade e que, como dizia Santo Agostinho, eleva uma alma e levarás mil, é necessária com a sua prática virtuosa. Uma prática nas palavras, nos pensamentos, nas ações. Uma prática de grau em grau. Repetida. Repetida. E significa que em alturas especiais como esta, que é uma altura em que todos nós nos aproximamos de um espírito de maior generosidade, é precisamente numa altura destas que se calhar deveremos mergulhar em profundidade nos nossos pensamentos com a bondade e perceber que este estado de espírito deverá manter-se todos os dias, durante o destino da nossa vida. Tal como diz o princípio hermético, o destino. A nossa vida, do início ao fim. Porque de facto podem nos tirar tudo, mas não nos tiram a nossa consciência. E essa consciência pode viver da bondade. Muito obrigada por nos continuarem a acompanhar e lá está. Desejo-vos tudo de bom. Beijinhos e até à próxima sessão.